Gente, uma coisa super importante que as pessoas não estão tendo discernimento hoje em dia é que existe uma oposição controlada, ou seja, uma oposição falsa, né? E você ouve aquelas frases que, ai meu Deus, eu não aguento mais ouvir vocês falando. Ah, se aquela pessoa foi combatida, é porque ela é o certo da história. Aí você ouve o retardado, né? E eles fazem isso de propósito. Eles criam uma oposição controlada, que é uma oposição falsa, que são seres que são membros do grupo deles, né? De um grupo interno, secreto, que o povo comum não vê, que os membros comuns não veem e não sabem, e cria uma disputa falsa para os idiotas justamente acreditarem que eles são certos da história simplesmente porque estão sendo, abre e fecha aspas, combatidos. Tá, gente? Então, existe a oposição controlada versus resistência. Vamos falar sobre isso, né? Existe uma diferença temporal, tá? A resistência de hoje em dia não é a resistência dos tempos originais. Vê esse gráfico no meio, tá, da tela? Ela é o gráfico da oposição controlada. Se você viu o seriado Shield, e os seriados estão revelando verdades, tá? Os membros da Hydra e os membros da Shield. Essas bolinhas embaixo são os subordinados e os membros, tá? A maioria desses membros, eu digo maioria que geralmente são as graduações mais baixas, desconhecem a verdade. A cúpula e o chefão, ó, o chefe ali lá em cima, né? O chefe da Hydra é o chefe da Shield. Mas as pessoas não sabem, porque existe um testa de ferro em cada organização para representar um chefe separado. Mas, na verdade, o chefe é um só dos dois. Hoje em dia, antigamente não era assim. Então você pergunta, ué, então a Hydra é o inimigo? A Shield defende o planeta dos inimigos? Não, não. A Shield não é a resistência? A resistência? Não, gente. Os paspalhos inferior de graduação baixa, os enganados que acreditam que é a resistência, que acreditam que é a oposição, que acreditam que são os bonzinhos mocinhos da história, o seu ego te possibilita de ser enganado e passar por essa manipulação de discurso, dessa engenharia social, né? Então, vem aquela história, maçonaria azul, maçonaria vermelha, um retardado que tinha vários comportamentos dissonantes que eu conheci, que se dizia chefe de uma loja maçônica, mas da loja azul, que supostamente é contra os Illuminatis. O cara falava umas coisas sem pé nem cabeça, umas contradições, dava umas patadas. Você via nitidamente que ou ele era um trevoso sem alma, né? Que é típico dos seres da Hydra, ou, né? Ou ele era um idiota enganado, manipulado psiquicamente, né? Porque existe isso, existe um manipulado mecanicamente, que é por meio dessas engenharias sociais e discurso sofista, né? O Brahma trouxa. E tem a manipulação hipnótica, né? Que pode ser só psíquica ou psicotrônica, né? Aí você vê o harpa e tantas outras coisas que vocês desconhecem, né? Então, gente, toma cuidado. Ai, recebeu uma facada, ele tá sendo combatido, então ele é o certo da história. Ai, estão atacando o nosso perfil, então nós somos certos da história porque estamos sendo atacados. Não, gente, não. Tá? Na maioria das vezes, não. Olha lá em cima. Vamos olhar aqui mais de perto. Essa aqui era os times na origem. Na verdadeira origem. Existia o time da Hydra, que o chefe era específico da Hydra, não era um chefe fantasma, não era um chefe laranja, e o time da oposição real e tinha seu chefe separado em específico, tá? Vamos dizer que a oposição real são os anjos celestiais, os seres de Lyra e os seres das Pleiades e os seres de alguma coisa antes que existiu antes de Lyra, que foram devorados pelos seres da Hydra,
Quem são os seres da Hidra? Dragões e répteis e pleiadianos fake. Sim, o que são pleiadianos fake? Eles nunca tiveram nas Pleiades. Eles são só descendentes desses pleiadianos, tá? Que era da oposição real, que foram escravizados, engravidados, forçosamente estuprados, e aí gerou uns pleiadianos fake. Os pleiadianos fake, eles têm a aparência externa espiritual de pleiadiano, né? Mas por dentro o comportamento é de réptil, é Hidra. É Hidra. Qual é o comportamento de Hidra? Animal no cio, pombagira, Exu, canibalismo, mentira, trapaça, manipulação. Assim era na origem verdadeira. Quando chegaram os seres celestiais aqui, caíram por algum motivo, foram sequestrados, houve uma batalha real, uma oposição real, mas perderam, foram escravizados, estuprados, engravidados, canibalizados, sacrificados, devorados e extintos. Pelo menos aqui na nossa realidade. Lá ainda eu não tenho certeza, mas suponho que isso está sendo feito em outros planetas também, o mesmo esquema. Então, gente, deixa de ser debilóide. É muito triste você ver pessoas debilóides, ignorantes, sendo enganadas, se achando um líder, levantando o nariz, se achando especial, e nada mais são do que os enganados, gente. Vocês são os enganados, não tem nada de especial, de superior em ser enganado. Vamos falar da resistência. A resistência de hoje em dia nada mais é do que reptilianos, né? Ou pleiadianos fake, que estão na Shield ou estão na Hidra e de propósito estão enganando. Aí eu tenho dois exemplos, né? Quem me seguiu desde o meu primeiro canal sabe que eu falei uma vez sobre um cara que está no YouTube, que ele foi no canal lá do Batista, enganou o Batista, usou o Batista, e depois que conseguiu fazer fama, cresceu o canal dele, que era um nada, completamente nada. Ele levou as pessoas, assistentes e seguidores, e gente que ajudava na banca, levou tudo no braço pro canal dele, né? Então é um roubo, é uma sabotagem, né? É um engano, né? E depois, eu acho até que foi ele que mandou a resistência aqui em casa. A resistência fake, né? A gente tá falando da resistência fake, a real parece que não existe mais. Se tem um ou outro perdido por aí, desagregado, sem grupo. E incapaz e muitas vezes enganado, né? E o que esse cara deve ter feito? Ele falou assim pra chefe: olha lá, aquela brasileira lá, porque ele tá na Inglaterra, né? Aquela brasileira lá, a chefe dele supostamente estava no mundo espiritual, né? Vai lá roubar ela. Vai lá roubar ela. Eles vieram aqui, nossa, vamos abrir um templo aí, vamos ajudar, vamos trazer uns médios aqui, que é nossos cavalos, para acrescer o templo, e você prepara eles. Eu preparei eles, fiquei 10 horas por dia. Não recebi praticamente nada por isso. A pessoa não me pagou tudo. É típico deles, eles roubam, enganam, né? Vampiro, ladrão, trapaceiro. Depois que ele desenvolveu, conseguiu tudo, em vez de ficar para ajudar, ele deu no pé, além de não ter pago tudo, né? Então não foi uma aula, um treinamento de 1 horinha por semana, não. Foram 10 horas por semana. Entendeu? 10 horas por semana. Muitas vezes eu tirando coisa do meu bolso, incenso gigante de 15 reais. Sabe? O cara é rico. Então, aí você reconhece as pessoas pelo seu fruto, gente. Você se engana, a pessoa fala: olha, isso é da resistência. E o trouxa acredita, gente. Presta atenção no comportamento deles. Eles estão roubando, enganando, trapaceando, pegando as coisas. Aí a pessoa, é normal a pessoa ir no lugar, pegar e ir embora. É normal, é a cabeça de vampiro, né? Mas a intenção deles foi desde o início enganar, porque foi dito que iam ficar para ajudar. Então, eu fiz um sacrifício danado e ainda o cara não pagou. Né? Não pagou. Ainda tirei coisa do meu bolso. Você vê que esse cara aí do YouTube, ele não é da verdadeira resistência.
Como o cara da loja azul maçônica também não é da verdadeira resistência. A verdadeira resistência era essa aqui, que foi devorada, perdeu. Tipo isso. Mas você se considera da verdadeira resistência? Vocês podem me perguntar. Eu me considero, porque eu não concordo com nada do que eles fazem. Mas uma andorinha não faz verão, gente. Eu tô sozinha, vocês são corruptíveis, vocês são a falsa luz, vocês são hipócritas, gananciosos, sanguessuga. Vocês têm o DNA mais deles do que do meu. Essa é a verdade. Bom, essa é a verdade sobre a oposição controlada, sobre a sobre a resistência atual do nosso mundo. E vocês não têm discernimento, por isso são enganados, né? Eles fazem jogo de manipulação para fazer aparecer ser uma coisa dentro do pensamento, do senso comum, né? Que senso comum é massa, né? Pensamento mobile da massa. E assim eles enganam vocês, né? É um jogo de manipulação o tempo todo, é um jogo de xadrez. Mas eu fico triste porque até agora eu não achei a verdadeira resistência. Eu creio que o que aconteceu, os seres de Lira foram devorados, destruídos. Não sei se existe algum lá verdadeiro ou se eles já foram para lá invadir a coisa toda, destruir a coisa toda, ou foram outros seres para lá e estão fazendo o mesmo processo que estão fazendo aqui. A verdade é que eles estão fazendo aqui é aquilo que eu já falei, matando os bons verdadeiros, pegando tudo que é deles, o DNA deles, porque eles eram negão, gente. Os hidras eram os negão, eram os africanos, eram os répteis, né? Eram os dragões, eram os seres malignos, demônios. Eles não tinham alma. Muitos ainda não têm alma. No máximo, eles têm um fragmentinho de alma, né? E eles pegaram o nosso DNA pleidiano e liriano, que eram loiros, e hoje em dia eles estão pagando de loiro, né? É muito triste e as pessoas são facilmente enganadas. Então essa gente por aí que fica falando que é grupo de pleidiano, não, gente, eles são os descendentes dos pleidianos que foram sequestrados pelos seres de Hidra, né? Da ordem Hidra, e foram hibridizados com demônios. São seres malignos e extremamente sexuais. São como pombagira, sabe? Animal no cio. Só pensa em roubar, estuprar, matar. É instinto animal completamente, entendeu? Futilidade. Infelizmente, eles roubaram tudo que a gente tinha de bom e pegaram para eles. Tudo tinha a aparência, o DNA, o conhecimento, o planeta, o controle da procriação e criação do planeta. Eles pegaram tudo. Infelizmente, é o fracasso do bem. Eu gostaria que isso mudasse em algum momento. Eu espero que assim seja.